Então, tratando da verdade como valor da doutrina social da igreja, nós temos uma boa dose de perguntas aqui, graças a Deus. A primeira delas é: como conscientizar as pessoas a enxergar a verdade, sabendo que muitos se fazem de cegos? A gente deve procurar enxergar a verdade. Nós. O nosso trabalho fundamental é conosco mesmo. Quer dizer, a partir daí, com a nossa família. Pelo exemplo, vivendo, mostrando como é melhor, procurar ver a verdade. A nossa função não é sair por aí tentando convencer as pessoas a fazer um mundo melhor, nem nada no gênero. O nosso dever é que nós nos tornemos melhores. Que nós procuremos a perfeição, nós procuremos a santidade. E a partir daí, o meio para a gente chegar lá é pela adesão à verdade, inclusive a verdade com V maiúsculo, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, vivendo a verdade, a gente vai, aos poucos, pelo exemplo mesmo, levando os outros a quererem também viver a verdade. Porque, como eu disse, a mentira tem perna curta. O sujeito vai se ver daqui a pouco, pega uma mentira, pega em outra, e ele vê, você está lá tranquilo, porque você não está mentindo. E aí, aos poucos, ele vai ir chegando lá. Mas a nossa função não é sair fazendo pregação política dos valores da doutrina social da igreja, sim, vivê-los. Vivendo-os, a gente aos poucos vai transformando a nossa família, a nossa vizinhança, a nossa cidade, sempre de baixo para cima, com o auxílio da graça de Deus, sem nunca, evidentemente, esquecer da oração. Não adianta nada a gente fazer um monte de ação prática se a gente não reza, se a gente não pede o auxílio da graça de Deus. Acaba virando outra coisa, que é o que aconteceu com, a Pastoral da Terra, que virou MST, porque esqueceram de Deus. Ficaram só falando de terra, 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 acabaram esquecendo de Deus, da verdade, da liberdade, de tudo. Então a gente deve procurar agir na verdade para que assim a gente, pelo exemplo, aos poucos, possa até indiretamente levar os outros, a eles também, tomarem a decisão que compete a cada um deles de aderirem à verdade também. A gente não pode forçar. Segunda pergunta: como ter esperança, lutar pela vontade de Deus nesse mundo, vivendo o Evangelho, tentando transformar o mundo sem cair na utopia? Fácil, é só tirar esse último pedacinho, tentando transformar o mundo. A gente tem que ter esperança, a gente tem que lutar pela vontade de Deus nesse mundo. Qual é a vontade de Deus nesse mundo? Que todos se salvem. Como é que alguém se salva? Aceitando a verdade, aderindo à verdade. Que é um ato completamente livre e pessoal. Eu não posso botar uma arma na cara de alguém e dizer adira a verdade. Eu posso dar o exemplo, eu posso ajudar a pessoa a desmontar uma mentira que ela esteja usando para se esconder da verdade. E eu posso tentar ao máximo viver o Evangelho. Mas eu não posso forçar o próximo. Então, essa coisa de tentar transformar o mundo, a única maneira da gente transformar o mundo é a gente se transformando. Senão o que a gente está fazendo é botar a culpa nos outros. Como eu lembrei ontem do Chesterton, me perguntaram, caro Chesterton, o que há de errado com o mundo? Ele respondeu, eu. A gente quer transformar o mundo, a gente tem que se transformar. O resto vem por consequência. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado. Buscar o reino de Deus não quer dizer buscar uma utopia. Quer dizer buscar a santidade. Buscar a santificação. Buscar fazer com que aquilo que a gente diz no Pai Nosso seja verdade, que seja feita a vontade de Deus. Que nós adotemos como nossa vontade de Deus. E assim a gente não vai cair numa utopia. A utopia vem justamente para facilitar a vida da gente, evitando que a gente procure a santificação, botando a culpa no próximo. É por isso que as ideologias têm tantos adeptos, é por isso que tanta gente gosta tanto da ideologia, porque dá para botar a culpa nos outros, na sociedade, na ausência de livre mercado, na desigualdade social,
A culpa é da desigualdade social, não é minha. Eu contei já a história do comunista indiano que saía andando pisando nos mendigos. Por que ele fazia isso? Porque a culpa era da desigualdade social, ele não tinha culpa nenhuma. Ora, veja, o que é isso? É um desrespeito à humanidade. É um desrespeito à verdade, da dignidade de ser humano daquelas pobres pessoas que estão dormindo na calçada. Então, se a gente pega e abraça uma utopia dessa, se a gente abraça a utopia de transformar o mundo, o que a gente está sem tentar nos transformar? Não funciona. A gente tem que tentar se transformar e tudo mais nos será dado. Não adianta tentar construir um mundo novo. Esse negócio de construir um mundo novo não funciona. Tem que ser Deus para construir um mundo. A gente não é Deus. A gente não vai dizer faça-se a água e a água foi feita e Deus viu que a água era boa. Não dá. Terceira aqui, como criar uma consciência de acordo com a verdade, uma vez que nossa consciência, intelecto, é constantemente influenciado pelas ideologias? Como efetivamente criar um intelecto que consiga enxergar a verdade livre das ideologias? É um esforço constante. Por quê? Porque, especialmente para o pessoal mais novo, né, que foi já educado desde a escola nessas barbaridades, pessoal que está na faixa dos 30 e poucos para baixo, eles aprenderam na escola, vocês aprenderam na escola, um monte de barbaridades ideológicas. O sujeito sai da escola achando que luta de classes é uma lei da natureza. Resultado, tem que se educar aos poucos. Procurar perceber a verdade, procurar abrir os olhos, procurar estudar sobre a realidade dos fatos, procurar cada coisa que a gente aprendeu, conferir ela com a realidade. Adequar sempre o intelecto à coisa. Todos os pobres são bonzinhos. Espera aí, eu fui assaltado ontem e o cara não me parecia milionário. Deu para perceber que pelo menos essa é falha. Todos os pobres são bandidos. Espera aí, eu conheço uma senhora pobre que é muito mais santa do que eu. Tem alguma coisa de errado disso daí. Quer dizer, a gente tem que adequar o nosso intelecto à coisa. Conferir tudo com o mundo, com a realidade. Cada noção, cada ideia que nos foi passada, inclusive o que eu estou falando aqui, inclusive o que o padre fala na homilia, a gente tem que pegar e conferir aquilo com a realidade. Adequar o intelecto à coisa. É um esforço constante. Por quê? Porque gente até bem intencionada, muitas vezes vive numa ilusão. E vai falar aquilo como se fosse verdade. A gente tem que pegar e checar. É isso mesmo? Será que o mecanismo é esse que fulano está descrevendo? Então a gente andar com os olhos bem abertos e ver muito bem o que há em volta e ver muito bem como as coisas realmente são, vai fazer com que aos poucos essas ilusões ideológicas vão caindo. Em que aos poucos a gente começa a perceber que não faz o menor sentido você querer mudar a população para que ela se adeque à ideia, mudar a coisa para que ela se adeque ao intelecto. Tem que educar toda a população para que ela respeite a lei. Espera aí, não viaja. Você não pode mudar a população toda. Agora, se der para você mudar a lei para que ela se adeque aos hábitos da população, muito melhor. Dá para mudar? Poxa, vamos tentar. Vai fazer um bem para o Brasil, vai fazer com que a legislação passe a ter mais respeito até. Porque uma lei impossível não obriga. E milhões de leis impossíveis só fazem com que leis tenham menos valor. Então, a gente consegue abrir os olhos se a gente ficar de olhos abertos. É um ciclo virtuoso. Quanto mais a gente presta atenção na realidade, menos a gente é influenciado por utopias, ideologias e outras formas de ilusão. E quanto menos a gente é influenciado pelas ilusões, mais fácil é da gente perceber a riqueza e a complexidade do mundo real, que é extremamente complexo, porque ele é feito de pessoas. Não existem os pobres.
Existem pessoas que são pobres, que estão pobres. E elas são exatamente tão diferentes quanto as pessoas de classe média e as pessoas de classe alta. Não existem os ricos, pela mesma razão. Existem pessoas que têm dinheiro. E elas são tão complexas quanto as pessoas que não têm. Isso a gente vai vendo na medida que a gente consegue tirar aqueles antolhos da ideologia, na medida que a gente tira os óculos cor-de-rosa, e a gente vai vendo como que o mundo realmente é, para que a gente possa agir pela verdade na verdade, e não dentro de uma ilusão. Em determinadas situações, a verdade não é clara, visível, intencionalmente distorcida. Como lidar nesses casos? Abrindo os olhos, procurando discernir qual ela é. Porque o que acontece? Tem coisas que a gente não tem como saber. Vocês não sabem o que tem dentro do meu bolso, por exemplo, porque não dá para ver. Agora, vocês precisam saber o que tem dentro do meu bolso. Se vocês tiverem urgente necessidade de ver o que tem dentro do meu bolso, vocês podem me perguntar. E se eu mentir? Vocês podem pedir licença e apalpar o meu bolso. E por aí vai. A polícia militar é especialista nisso. Justamente porque tem coisas que a gente não vê. Tem coisas que a gente não tem como discernir. Mas se a gente ficar esperto, se a gente abrir bem os olhos, a gente vê. Para dar um exemplo, na aula de ontem, depois da aula de ontem, a gente saiu para tomar uma cerveja. O pessoal que assiste a aula em DVD, infelizmente, não tem como tomar cerveja com a gente, mas fica um brinde. E a gente sentou num bar lá, daqui a pouco eu reparei que o sujeito na mesa na frente estava vendendo cocaína. Isso é claro e visível? Não, ele é discreto. Mas lá, sentaram dois sujeitos na mesa, um pegou um pacotinho, botou na meia, o outro pegou o pacotinho, botou no bolso, os dois deram dinheiro para ele, o sujeito foi no banheiro, voltou todo animado. Quer dizer, o que eu via? Uma coisa que não era clara, visível, mas prestando atenção, eu vi que o que nós tínhamos ali eram traficantes de cocaína. E muitas vezes a gente vai ver um vereador e o que a gente vai ter ali vai ser um ladrão. E a gente tem que saber discernir isso, prestar atenção, ver, tentar ao máximo não fazer nenhum juízo temerário, quer dizer, a gente ter estar firmemente baseado nos fatos, ver, ter pelo menos algo que nos dê uma certeza moral daquilo, mas, a priori, desconfiar. Será que eu estou percebendo a verdade? Será que essa minha cabecinha, dessa vez, deu certo e ela está adequada àquela coisa? Ou será que ainda não? Vamos examinar com mais atenção? E aí, aos poucos, a gente consegue ir criando o hábito de perceber. E aí, aos poucos, a gente vai tendo cada vez menos dificuldade em perceber. E, com isso, a gente vai até ter a graça de conseguir aderir ainda mais firmemente à verdade com V maiúsculo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque alguém que vive na ilusão vai tentar criar um Cristo para ele, é o que fazem as seitas protestantes. O Cristo de uma seita lá exige que todo mundo ande de terno e gravata, tem mulher com cabelão comprido, e o Cristo da outra deixa a mulher posar nua para Playboy, que são dois Cristos diferentes que cada um criou, porque cada um deles vive numa ilusão. Agora, se a gente vai prestando atenção na realidade, a gente vai se aproximando cada vez mais até de Deus. Por quê? Porque foi Ele que criou o mundo. Em tudo isso tem a mão de Deus. Toda a criação é obra dele. É por isso que foi no Ocidente católico que surgiram as ciências que examinam toda a natureza. Porque a gente sabe que examinando a verdade com V minúsculo, a gente se aproxima da verdade com V maiúsculo. E isso é um hábito, é uma coisa que a gente tem que criar o hábito de fazer, de estar sempre fazendo. E aí a gente consegue conquistar a virtude da veracidade, da gente não mentir. A gente consegue aumentar o nosso discernimento, consegue se aproximar mais, em suma, de Deus. Porque o objetivo é esse, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais será dado.
A gente tem que buscar santificação. Não é buscar a casa, comida e roupa lavada para todos, não é buscar o livre mercado, é buscar a santificação. E a partir daí, a gente consegue afetar a nossa família, o nosso bairro. E quanto mais gente conseguir, melhor a sociedade vai ficar. Mas ela só vai melhorar se cada pessoa tentar melhorar. Continuando aqui. Por que se cria lei se as pessoas não respeitam? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Por exemplo, a legislação trabalhista brasileira, ela foi copiada da legislação trabalhista de Mussolini, como eu comentei ontem, respondendo a uma pergunta sobre a ideologia fascista. Qual era o objetivo do Mussolini quando ele criou tanta dificuldade, tantos direitos, entre aspas, tantos gastos extra para o patrão? Garantir que a pequena empresa não sobrevivesse. Por quê? Porque é muito mais fácil mandar em uma rede de supermercados gigante que se espalha pelo país inteiro do que mandar em centenas de milhares de pequenos mercadinhos. Então essa lei foi criada para isso. Aí as pessoas dizem, mas são os direitos do trabalhador. Mais ou menos, se você está desempregado, esses direitos você não tem. E você não consegue o emprego porque o patrão não tem como pagar mais alguém com esses direitos todos. Então, nós vamos ver isso depois, ainda hoje de manhã, nos últimos dois valores da doutrina social da igreja, que são justiça e caridade. Quer dizer, aonde que funciona esse dever. Mas essa lei foi criada para isso. A lei lá, essas leis todas da ideologia de gênero, são criadas para tentar enfraquecer a família e, com isso, criar caos na sociedade. Cada lei é criada por uma coisa. Creio que foi Winston Churchill que disse que leis e salsichas a gente está melhor quando a gente não sabe como são feitas. E é verdade. Cada lei é um troca-troca de favores, é uma podridão, é uma sujeirada monstruosa lá dentro. O que você está fazendo ali é atendendo a interesses de grupos políticos, é atendendo a interesses pessoais de alguém. Por quê? Justamente por essa noção que nós vamos ver na última aula, de que seria possível criar leis, que é uma coisa que vai contra a doutrina social da igreja. O que a igreja nos ensina é que as leis da sociedade, como as leis da física, elas são descobertas, não criadas. Ou seja, o que se faz é explicitar um costume da sociedade. E aqui no Brasil, nós temos, graças a Deus ainda, uma mentalidade preponderantemente católica, que faz com que leis muito loucas demais, fora demais dos costumes, simplesmente não colem. Graças a Deus. Quer dizer, é muito bom que as pessoas não respeitem leis malucas. Porque essa lei, na verdade, é uma lei iníqua, é uma lei que não vale. É uma lei que vai contra os costumes da população. Então, é muito bom que não respeitem. Se respeitasse, tentasse respeitar todas as leis no Brasil, ninguém saía de casa. Nem ficava em casa. Provavelmente tem alguma lei contra. Tem leis, elas são contraditórias, não tem como. Justamente porque elas são feitas já pensando que é bem capaz de não colar, ou pensando isso daqui vai servir para ferrar com o meu inimigo político, vou mover um processo contra ele usando essa lei. E por aí vai. Continuando aqui, como posso viver o valor da verdade, passar isso adiante, e não deixar que as pessoas tomem minhas ações como irresponsabilidade diante de leis já impostas pelo Estado, agindo de acordo com os costumes? O costume é lei. Aquilo que todo mundo faz e todo mundo sempre fez é lei. E essa lei a gente tem que seguir. Não é porque tem uma lei que me proíbe de andar pela rua de biquíni, vocês imaginam que fofo que eu ia ficar, que eu tenho direito de andar pela rua de biquíni. Do mesmo modo, não é porque tem uma lei que me proíbe de dirigir o carro depois de eu tomar um copo de chopp junto com a refeição, que eu não posso dirigir o meu carro. Agora, eu tenho que arcar com a consequência se eu for pego. Mas é uma lei que não obriga inconsciência. Nós vamos ver isso no próximo tópico, no próximo valor. É uma lei que não obriga inconsciência.
Mas as leis costumeiras, o costume, ele obriga em consciência. A gente não pode agir contra aquilo que toda a sociedade preza e toda a sociedade vê como a maneira certa de agir. Nem que haja uma lei mandando a gente agir daquela maneira. Uma lei escrita mandando a gente agir daquela maneira. Quer dizer, a gente tem que aderir aos costumes da sociedade, em Roma como os romanos, né? Então, aqui, Estado de São Paulo, não levanta a viseira do capacete da moto. Por quê? Porque este é o costume recente, mas é o costume daqui. Eu ajo como todo mundo age, eu faço o que todo mundo faz. Porque senão não existe sociedade. Existe um bando de maluco, cada um fazendo uma coisa diferente. Próximo. Levando em consideração a falta de bom senso do povo brasileiro, as leis não são a forma de educar o povo a curto e médio prazo? Curto e grosso? Não. Por quê? Porque, graças a Deus, o povo brasileiro tem muito bom senso. O povo brasileiro tem tanto bom senso que não aceita leis que são antinaturais. Elas não colam. Além de que a legislação é tão doida, mas tão doida, mas tão doida, que isso não educa absolutamente ninguém. A legislação brasileira, ela é uma coisa feita, na imensa maior parte dos casos, para entender interesses específicos de pessoas e de grupinhos pequenos, não representativos. Quantas pessoas vocês acham no Brasil que consideram que um travesti é a mesma coisa que uma mulher, por exemplo? Muito poucas. Muito poucas. Não é porque o coitado se sente uma mulher que ele é mulher, não é porque ele se sente Napoleão que ele é Napoleão. Né? Então, mas mesmo assim tem lei aí, aqui no estado de São Paulo, é obrigatório nas repartições públicas tratar os travestis pelo nome social que eles escolherem, tratar de a senhora. Né? Os travestis e cidadãos transexuais. Por exemplo, é um absurdo, é completamente um absurdo, quando a gente pensa que o Estado vai tratar todos nós como um número a mais, o único cara que vai poder escolher é aquilo. Né? Uma senhora lá que se chama Dona Astrogilda e todo mundo chama de Dona Filhinha, ela não vai poder ser chamada de Dona Filhinha porque ela não tem privilégio de ser um travesti. Ela vai ter que ser chamada de Dona Astrogilda, que ela nem se lembra do nome, que ela nunca usa. Né? Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido, mas é uma lei que foi passada para atender interesses específicos de um grupo pequeno que vai contra a maioria da população. Isso não está educando ninguém. Mas o bom senso do brasileiro, graças a Deus, prevalece e isso simplesmente não acontece. Né? A pessoa, o travesti vai na repartição pública e ele vai ser tratado de maneira cortês como o senhor. Graças a Deus. Né? O bom senso prevalece. Há uma forma de conscientizar o governo sobre os valores da igreja de maneira mais convincente, para que eles reconheçam esses princípios, de repente até investindo nas instituições que realmente precisam de verba? É ruim, viu? Dá não. Por quê? Porque, como a gente viu ao tratar dos sistemas de governo, o que nós temos aqui é um sistema oligárquico de governo. Ou seja, nós temos um grupo fechado que partilha o poder entre eles e eles se alternam. Né? Os partidos, na verdade, nenhum faz oposição. Basta vocês prestarem atenção. Em qualquer eleição majoritária, todo mundo diz a mesma coisa. Todo mundo é a favor da mesma coisa. Né? Eles são uma panelinha, um grupo fechado que, inclusive, infelizmente, está cada vez mais distante do bom senso da população brasileira, mas eles são um grupo fechado e, na sua maior parte, assim, o melhor que eles pensam da igreja é um lugar onde dá para beijar muitos bebezinhos e conquistar votos. Mas, normalmente, eles vão ver a igreja como inimigo. Se não como inimigo, na melhor das hipóteses, como um lugar que dá para conseguir votos. Eu conheço um vereador que, em época de eleição, ele vai na missa, comunga, coisa mais cheia de devoção que se imagine, sai de lá, vai para o centro espírita, baixa santo nele, sai do centro espírita, vai para a seita crente, fica lá aleluiando até dizer chega. Isso é católico? Não. Isso é espírita? Também não. Isso é protestante? Tampouco.
Isso é o quê? Isso é político. Né? Vai querer que esse cara se convença da igreja? Houve tentativas já em outros países, até no Brasil de uma certa maneira, mas aqui no Brasil foi mais complicado, já passou, acho que não vale como exemplo, porque não é uma coisa tão clara. Mas na Itália, o pessoal da Comunhão e Libertação, que é um movimento eclesial, fez um partido da democracia cristã. Não deu certo, não funcionou. Por quê? Porque até a máfia entrou no partido. Porque eles viam aquilo como uma maneira de ganhar dinheiro, como uma maneira de ganhar poder, como uma maneira de ganhar voto. Então o resultado, na verdade a gente está até bem, estando a igreja para um lado e os políticos para o outro, porque político, quando entra na igreja, ele não entra na igreja para ajoelhar diante do Santíssimo, 99% das vezes. Ele entra na igreja para ver se ele consegue pegar a gente para dar voto para ele. Ele vai doar um palanque, emprestar um palanque para a festa do padroeiro? Vai. Mas em compensação ele vai subir lá no palanque e vai tentar fingir que o padroeiro é ele, para ele ganhar mais votos. Então é até bom que tenha uma certa distância da política partidária da igreja. É por isso que padres não podem se candidatar a cargos eleitorais, é por isso que a igreja não pode apoiar partidos. É claro que pode haver e deve haver candidatos católicos, tementes a Deus, que se ajoelhem diante do Santíssimo Sacramento, que rezem o rosário inteiro todo dia. Maravilhoso, tomara que haja, quanto mais melhor. Agora, que ele seja eleito por ele ser um bom homem, não para tentar unir a igreja à política, porque isso vai sempre implicar em fazer da igreja um instrumento político, e não o contrário. A gente pode tentar fazer da política o instrumento da igreja, mas vai acontecer o contrário. Porque o poder atrai e o poder corrompe. Então, um candidato católico tem que ser uma pessoa de muita oração, tem que ser uma pessoa com uma vida espiritual muito grande, porque senão ele cai. Senão ele vai ser corrompido também. Então é até bom que haja uma certa separação entre a igreja como instituição e as instituições políticas eleitorais. Continuando aqui. Sabemos claramente que os impostos no Brasil não refletem a verdade para a qual foi criado. Logo, devemos pensar neles como sendo verdade o desvio de verba, o mau uso desses recursos. Cabe a nós protestos e até mesmo o extremo da sonegação, como no caso do imposto de renda, por exemplo, para resumir isso de uma maneira bem curta, muitas vezes. Como assim? A gente tem a obrigação de pagar impostos. Agora, há impostos que não foram feitos para ser pagos. Essa coisa da lei que vai colar, lei que não vai colar. O imposto de renda, para o normal das pessoas, para os assalariados, ele é descontado na fonte. Agora, os impostos que são cobrados sobre os negócios, por exemplo, é praticamente impossível manter um pequeno negócio se a pessoa pagar todos os impostos. Nenhum pequeno negociante paga todos os impostos, porque ele iria ter prejuízo. Por quê? Porque a legislação foi feita para punir o pequeno empresário, para facilitar o crescimento da grande empresa. O pequeno empresário paga uma quantia para o contador dele. O grande empresário paga uma quantia para o contador dele que, comparado com o fluxo de caixa dele, é nada. Para o pequeno empresário, um contador é um peso. Para o grande empresário, o contador é besteira. Né? E a mesma coisa em relação aos direitos trabalhistas. Para o dono de um barzinho, de uma padaria, ele paga um dobrado para ele conseguir pagar os direitos todos, FGTS, etc. e tal, das 2, 3 pessoas que trabalham com ele. Já numa grande empresa com 1.000 empregados, 5.000 empregados, aquilo está dentro da despesa, dentro do fluxo de caixa, está tranquilo. Então, é um bem muito maior a criação de emprego na pequena empresa, a manutenção da pequena empresa, a existência da pequena empresa, ela é um bem muito maior do que a obrigação de pagar um imposto que ninguém paga, em quantidades que ninguém paga. Resultado, nisso,
O que se faz, o que é correto fazer, é seguir o costume. Ou seja, se você tem um bar ou um restaurante, você não vai pagar menos do que os outros. Você não vai sonegar mais do que os outros. Porque seria deixar de cumprir o seu dever de pagar aquele imposto segundo o costume. Mas também você não tem a obrigação de levar o seu bar à falência para engordar político. Porque a gente sabe que realmente aquilo, aqui no Brasil, infelizmente, o Estado é percebido pelos ocupantes do poder como uma forma de beneficiar os amigos. Então a gente continua tendo a obrigação de pagar imposto? Continua. Agora, a gente tem que dar a César o que é de César, não tudo o que César quereria. A gente tem que dar a César o que é de César. Ou seja, se ele toma tal e tal e tal e tal imposto sempre dos estabelecimentos daquele gênero na sua região, todo mundo paga aquilo. Eu vou pagar também. Eu vou agir honestamente. Pagando igual todo mundo paga. Eu não vou procurar sarna para me coçar, nem vou ter uma vantagem indevida deixando de pagar algo que os outros estabelecimentos, os outros pequenos comércios da minha área pagam. Continuando aqui. É claro que cabe a nós protestos sim. Tá? Inclusive eu acho muito bom esse negócio que está sendo posto em alguns lugares no impostômetro, mostrando quanto que está sendo pago de imposto, assim como essa lei nova agora de botar na nota fiscal o percentual de impostos. Isso sim são medidas educativas, são coisas muito boas, que graças a Deus estão sendo feitas. Essa é uma lei que espero que colhe, porque ajuda a gente a perceber que quem está explorando a gente não é o dono da mercearia, é o governo. O dono da mercearia, tadinho, tem uma margem de lucro ínfima. Nós temos o dever de fazer o possível para resolver os problemas, mas tem muitas pessoas carentes. Temos que fazer a vaquinha. E os impostos que nós pagamos? Justamente, no Brasil, os impostos que nós pagamos, eles são... se isso daqui... No tempo do Império, vamos voltar, não a Adão e Eva, mas ao tempo do Império. No tempo do Império, pagava-se imposto menor do que hoje, para se garantir, entre outras coisas, a manutenção da corte. A manutenção da família imperial propriamente dita, não. Eles fizeram um negócio muito bom, né? O imperador comprou uma fazenda, dividiu a fazenda em lotes, fez uma cidade lá e todo mundo que vende uma casa lá tem que pagar um percentual para ele. Até hoje isso acontece em Petrópolis, cidade de Petrópolis, que ele fundou. Então, a família imperial não precisava ser mantida pelo povo, mas a corte, em volta, precisava ser mantida pelos impostos, assim como demais instituições de governo. E depois que isso daqui virou uma república quer dizer coisa pública, depois que isso daqui virou uma república, aumentou tremendamente o número de pessoas que se servem da coisa pública. O resultado é que hoje o Estado é percebido por muita gente, como eu já mencionei, como uma maneira de garantir empregos para os apaniguados, cargos de confiança, garantir até verbas para serem desviadas. Né? Tinha um político uns anos atrás que dizia: eu quero aquela diretoria que fura poço, né? Diretoria da Petrobras. Por quê? Porque tem muito dinheiro rolando ali. Outros vão procurar cargos que eles possam prestar favores e conquistar votos, etc. e tal, etc. e tal. Ou seja, os impostos que nós pagamos, eles vão, em grande medida, como eu disse, para engordar político. Político é amigo de político. Agora, isso, gente, é uma realidade da vida. A gente pode protestar? Deve. A gente pode não pagar o imposto, desde que seja um imposto que não é comumente pago. Agora, a gente continua tendo o dever de fazer o possível para resolver os problemas. O que a gente deve pensar? Deve pensar, ao invés de eu ganho tantos R$1.000 por mês, dos quais eu pago tanto por cento de imposto, pensar, eu ganho o valor líquido. Aquele lá eu nem vi. Chegou nem na minha mão, tiraram na fonte. Eu ganho o valor líquido. Eu vou lutar para diminuir o imposto porque eu tenho um aumento. Eu não vou contar com aquilo.
Eu não vou contar com aquilo porque eu sei que, na verdade, eu não posso contar com aquilo. Porque se for feito alguma coisa para a população, é como consequência lateral de uma busca de votos, de uma busca de engordar um dono de empreiteira, e por aí vai. É uma consequência. Não é o que está sendo buscado na prática. Então a gente deve assumir o nosso dever e cumprir o nosso dever o melhor possível, não jogar a culpa no outro. O sistema é esse. A verdade das coisas é essa. A gente tem que adequar o nosso intelecto à coisa. Se houver a possibilidade de diminuição de impostos, uma determinada campanha tem chance de diminuir, um determinado candidato tem como plataforma única diminuir impostos, show de bola, vamos ajudar a mudar a coisa. Agora, a gente não pode fingir que a coisa não existe. A gente não pode dizer, o imposto teria que ser usado em benefício da população, então eu não vou fazer nada porque teria aqui. Gente, subjuntivo não é política. A política é no indicativo, a política é o que acontece, é o que é feito, de verdade. Então a gente tem que lidar com a realidade como ela é. O que inclui protestar contra impostos extorsivos, o que inclui, muitas vezes, conseguir arrancar alguma coisa dos nossos ilibados representantes. Agora, o que inclui também a gente não virar massa de manobra na mão deles, não virar dependente deles e não trocar a nossa cidadania por um prato de lentilhas. É uma coisa que a gente deve procurar ver o nosso dever, cumprir o nosso dever, inclusive o nosso dever de procurar ajudar a diminuir os impostos da maneira que for possível, apoiar propostas de mudança na legislação tributária, quando nós temos essa capacidade, é uma coisa que a gente pode e deve fazer. Advogados tributaristas, por exemplo, um advogado tributarista poderia dar seus talentos um dia por semana para pequenas empresas para ajudar eles a diminuir o gasto com impostos extorsivos. Seria a maneira de fazer uma boa ação, usar a capacidade que Deus deu a ele, o talento que Deus deu a ele, para fazer o bem. Qual deve ser a posição de um pai de família que foi educado em escola pública com valores morais corretos e hoje está em um dilema com relação à educação dos filhos, onde, se estuda em escola pública, correm o risco de serem induzidos ao marxismo, ideologia de gênero e toda agenda contra a família. Ou se inscrevem em uma escola particular, gastando muito dinheiro, não podendo restituí-lo completamente, em favor do bem-estar e lazer da família. Bom, o primeiro ponto é que a educação dos filhos compete aos pais. Segundo ponto é que, como o objetivo da escola no Brasil é preparar para o Enem, e o Enem cobra a ideologia de gênero marxista e toda a agenda contra a família, a escola particular vai ser muito mais eficiente do que a escola pública em ensinar essas barbaridades. A gente vê a escola, primeiro lugar no Enem, quer dizer que é a escola mais gaysista da cidade. Primeiro lugar no Enem quer dizer que tem o professor de história mais comunista da cidade. Por quê? Porque é justamente fazendo um bom comunistinha que eles vão fazer pessoas que têm uma boa nota no Enem. Então, qual é a obrigação dos pais? A obrigação dos pais é procurar desfazer esse mal. Procurar desfazer essa pregação errada toda. Agora, quanto a outras questões que também estão incluídas aqui, quer dizer, essa razão não funciona. Essa razão de fugir da agenda gaysista, marxista, etc., com raras e honrosas exceções, não funciona. Existe um que outro colégio que são a minoria, uma raridade, uma coisa ínfima. Até o Colégio São Bento, no Rio, usa livros marxistas. Porque senão não passa no Enem. Quando eu dou aula de filosofia e sociologia segundo grau, o que eu procuro fazer é dar o marxismo e explicar por que está errado. Mas dizer, vocês têm que vomitar marxismo no Enem. Mas vocês têm que saber por que está errado. Quer dizer, então isso é uma obrigação dos pais procurar fazer isso, ou até o grupo de pais do bairro se reunir para contratar alguém que possa ajudar.
são coisas que podem e devem ser feitas. Agora, pegando de uma maneira mais lata, preparar o filho para o futuro, gastando assim um dinheiro que vai fazer falta para o bem-estar da família. Por exemplo, botando o filho para aprender uma língua estrangeira, aprender um instrumento musical. É a mesma pergunta, mas saindo dessa armadilha. É importante que a gente possa proporcionar uma boa educação. Não é importante que a gente tenha uma TV de plasma de 50 polegadas. Agora, se isso for fazer faltar comida, se isso for fazer não poder ter nenhuma ocasião de lazer, isso está exagerado. Quer dizer, a gente tem esse dever de procurar proporcionar a melhor educação possível aos nossos filhos, inclusive terceirizando, botando num curso de inglês se a gente não sabe ensinar inglês, botando numa aula de natação se a gente não sabe ensinar a nadar, e por aí vai. Mas não às custas de passar fome ou de viver trancado dentro de casa sem ter dinheiro nem para ir passear no parque que é de graça. É uma questão de bom senso. Deve ser uma prioridade, sim, a educação do filho sobre a TV nova, o carro novo, o iogurte de marca, esse tipo de coisa que as pessoas fazem mais por status do que por real necessidade. Assim, vale mais o pai que paga um curso de inglês para o filho e anda de Fusca do que o pai que não paga o curso de inglês para o filho dizendo que não tem dinheiro, mas troca de carro de 2 em 2, 3 em 3 anos. É uma questão de prioridade, o filho deve sim ser priorizado nesse sentido. O bem-estar da família não depende de ter o carrinho da moda, a roupa de grife ou coisa que o valha. Continuando aqui, leis que falam que o menor tem que estudar, mas a direção da escola não proíbe matar a aula. Que ação a família tem que tomar, pois a escola é do Estado? Dar graças a Deus. A família deve dar graças a Deus. Que bom! Meu filho, tadinho, é escravizado, tem que passar 5 horas por dia dentro daquele horror aprendendo a ser comunista. Que bom que eles libertam ele um pouquinho, e aí eu posso ensinar ele em casa como é o meu dever. Maravilhoso, ótimo. Inclusive, até o que eu falei, né? Ontem eu disse, botar, às vezes, o que vale a pena fazer para o pai que assume essa responsabilidade de educar o filho em casa, que é uma responsabilidade do pai, que ele só deve passar ela adiante subsidiariamente se ele não tiver como mesmo. É bom botar numa escola furreca que não cobra presença, justamente por isso. Porque o que ele vai aprender na escola, Deus me livre. O que ele vai levar 5 manhãs para aprender na escola, ele aprenderia em 1 tarde com o pai ou a mãe. Sozinho, só ele, com o pai e a mãe prestando atenção ali, ele não precisa daquele tempo todo. A própria escola, a gente vê como que o objetivo dela é muito mais lobotomizar as pessoas, fazer as pessoas pensarem dentro daquele padrãozinho, quando a gente pensa com uma turma com 40 alunos, tendo aula 5 vezes por semana, a manhã inteira, se fosse 5 turmas com 8 alunos, tendo aula 1 vez por semana, certamente iria aprender muito mais. Mas eles não iriam aprender o que a escola realmente quer ensinar, que é a não pensar, que é detestar o diferente, por aí vai. Seria muito mais eficiente didaticamente. A Coreia do Sul, por exemplo, eles melhoraram tremendamente o ensino lá, diminuindo a carga horária. Já que no Brasil passou de 180 para 200 dias por ano, e só fez piorar, claro. Penúltima aqui, verdade sobre a vida. O aborto é necessário para controlar a densidade demográfica do país? Não. Aliás, esse negócio de densidade demográfica do país, se vocês pegam e saem da cidade, vocês veem que isso é uma balela. Isso é um absurdo. Se você pegasse toda a população do mundo e botasse ela com a densidade populacional de cidade, com Salto, cabia todo mundo no estado de São Paulo tranquilamente. Tranquilamente, todas as pessoas do mundo. Se vocês pegam um carro, um ônibus, e vocês vão viajar por esse interiorzão daí, vocês vão ver que o que acontece é o contrário. As cidades pequenas estão vazias, cheias de casa desocupada. É o contrário. O problema da densidade demográfica não é gente demais. O problema da densidade demográfica é a concentração de pessoas nas áreas urbanas.
Isso é uma coisa que um governo decente deveria procurar modificar, dando isenção de impostos para as firmas que queiram se instalar em lugares mais distantes dos centros urbanos, por exemplo. Mas, para os políticos, é muito mais prático, é muito melhor eles terem um monte de favelados que vão ficar felizes por ganhar uma torneira. Eles preferem ter uma multidão de favelados do que ter uma multidão de pequenos agricultores ou de pessoas com pequenas indústrias felizes no interior. Eles dependem de que as pessoas dependam deles. E é por isso que eu fico falando de maneiras de diminuir a nossa dependência para que a gente possa democratizar mais o país. Finalmente, no mundo em que vivemos, tudo trancado com muros e chave por medo. O que fazer quando bate na nossa porta pedindo para dormir apenas uma noite uma pessoa que está com a criança e não tem onde ficar? O que fazer? Como saber se é do bem ou se é uma pessoa malvada? Bom, cada caso é um caso. Uma coisa que se pode fazer, por exemplo, é para, como isso é uma responsabilidade que é muito difícil para uma pessoa só assumir, juntar na paróquia, por exemplo, e fazer um pequeno abrigo na paróquia. Fazer um pequeno abrigo com um quartinho para os rapazes, um quartinho para as moças, numa área que não tem acesso fácil, para se precaver de roubos, não tem acesso fácil ao resto da paróquia, e nesses casos encaminhar para lá. É uma coisa que pode funcionar muito bem junto, por exemplo, com um programa de fazer sopa de noite para moradores de rua. E aí oferece para eles, se vocês quiserem ir lá, vocês podem tomar um banho e dormir naquele abrigozinho que a gente fez na paróquia, por exemplo. E isso aos poucos vai ser uma obra de evangelização. Por quê? Porque isso é uma dessas coisas que é uma responsabilidade muito grande. Você trazer para dentro da sua casa, onde você tem filhos, você traz a pessoa, ela vai abrir a porta para outra entrar, não se sabe. Agora, se você cria uma coisa, você ajuda a criar uma coisa dessa, um abriguinho na paróquia, se é uma situação que acontece, um lugar de passagem, tem muitos imigrantes passando, você cria um pequeno abrigo na paróquia, junta isso com sopão, quando você vê, você tem um trabalho de evangelização muito bom. Por exemplo, uma coisa que justamente é uma responsabilidade que se pode e deve passar subsidiariamente para uma instância superior, no caso a paróquia.